O Honor X8 é um smartphone básico, mas que traz aí alguns recursos que batem ali nos intermediários. Por exemplo, ele tem o processador Snapdragon 680, que é um processador novo e bom, porém falta, por exemplo, a conexão 5G, que é algo, vamos dizer, quase que essencial hoje no mercado, tanto do Brasil como do mundo. Então, quais são os pontos positivos, quais são os negativos? Será que vale a pena? É isso que nós vamos ver no review desse cara aqui, que é o Honor X8. Então esse aqui, pessoal, é o Honor X8. É um smartphone de entrada, conforme eu já disse, tanto que você pega ele pela primeira vez, você percebe que ele tem uma construção mais simples, né? Ele é de plástico aqui na parte traseira inteira, imita um pouco o vidro, mas como ele é bem reflexivo, então pega muitas impressões digitais, e a lateral também é de plástico. Por outro lado, é um smartphone bem confortável e leve. Ele tem apenas 177 gramas, e como ele tem as bordas bem finas aqui em volta da tela, isso torna o aparelho até que compacto, já que ele tem uma tela de 6.7 polegadas. Isso, então, essa parte aí eu gostei, que ele é bem confortável. A tela dele é uma tela de 6.7, né, conforme eu já disse, é uma tela de IPS, não é AMOLED, normal nessa faixa de preço, e ela tem algumas características interessantes, como a taxa de atualização até 90 Hz, então tem essa taxa de atualização variável, para quem joga isso é bem legal, até para quando você está utilizando aí, bem ali fluida a navegação dele. Um ponto negativo que eu vi é que quando você muda um pouco o ângulo de visão dele aqui, a tela escurece, mas também não é algo aí que se destaque muito. Ele vem com um processador Snapdragon 680, que é um processador bem competente, né, para um intermediário, 6 GB de memória RAM e 128 de armazenamento interno. Ele não tem, né, entrada para cartão microSD, porém ele aceita 2 SIM cards e vem com a entradinha de fone de ouvido 3.5mm, bem bacana. Ele até vem com fone de ouvido, não é aquele fone de ouvido, mas para quem tem headphone em casa, mais profissional, etc., é uma boa pedida. Embora ele tenha 2 alto-falantes, né, tem um aqui em cima, né, para um alto-falante de chamada e outro aqui embaixo, o comum, ele tem um som mono, né? A Honor poderia, né, ter utilizado, por exemplo, os dois ao mesmo tempo para fazer um som estéreo, mas ela não fez isso. Também a qualidade aí de um smartphone de entrada dificilmente vai ser aí uma saída estéreo. Você tem aqui uma entrada USB na parte de baixo, e na parte de cima você não tem mais nada. Você tem um leitor de impressões digitais na lateral, né, porque a tela é de IPS, e os botões de volume aqui. A impressão digital é bem rápida, ó. Então não fica devendo em nada. Tem quem goste até que na lateral ao invés de na tela, então é uma opção também bem legal. A bateria dele é de 4.000 mAh, ele tem aí um carregador que vem na caixa de 22.5 watts, não é dos mais potentes, mas 22.5 watts aí é satisfatório. Esses 4.000 de bateria não é também uma bateria muito grande, apesar que nós vemos que o aparelho é bem fino, não dá para esperar mais do que isso. Mas ele carrega mais ou menos aí 1 hora e 20, mais ou menos ele dá a carga completa, e a bateria dura tranquilamente um dia inteiro, mesmo sendo só de 4.000, a otimização da Honor é bem legal, então você vai ter um dia de bateria aí tranquilamente. Alguns pontos negativos é o fato dele não ter conexão 5G, que é algo quase que essencial no mercado brasileiro, como também aí no mercado mundial, embora poucas pessoas irão utilizar, no Brasil só nas capitais atualmente tem o 5G em algumas poucas cidades, né, das regiões metropolitanas, mas ele não vem com 5G, então para o futuro já é bom pensar nisso. Ele também não tem o Wi-Fi 6, então você tem só o Wi-Fi 5G normal, mas ele não tem o Wi-Fi 6. O Bluetooth é o 5.0, também não é o 5.2 que os aparelhos mais novos já estão vindo. E ele não tem NFC, somente uma versão chinesa tem o NFC, mas essa aqui que é a versão global, ele não tem. Então, para quem usa para fazer pagamentos também é um ponto negativo. Esse aparelho está custando aí pouco mais de R$1.000 no AliExpress, inclusive tem link aqui na descrição, se você for comprar não esqueça de clicar no link, isso ajuda bastante aí, obviamente nós ganhamos comissão, então se você for comprar tem um link aqui na descrição. Então esse basicamente é o aparelho. Aqui na parte de trás nós temos 4 câmeras dele. Nós temos uma câmera principal de 64 megapixels, uma secundária de 5 megapixels que é ultra wide, e aquelas duas aqui que são
vamos dizer assim, não são tão úteis assim, que é uma câmera macro de 2 megapixels e o outro sensor de profundidade. Tirando a câmera macro, que realmente você não vai fazer muita coisa boa com ela, você tem uma câmera principal de 64 megapixels com abertura de f1.8, que no geral tira boas fotos. Não é aquela coisa de intermediários mais premiums, mas para a faixa de preço dele eu gostei bastante das fotos. A câmera ultra-wide ela é satisfatória, né? Não é as melhores, né? Obviamente o sensor é bem inferior ao sensor principal, mas para tirar aquelas fotos que talvez você queira ter mais coisas aí em volta do objeto principal, de uma paisagem, etc., é uma câmera aí bem-vinda. Já a câmera frontal é uma câmera de 16 megapixels com abertura de f2.5, que no geral também tiram boas fotos aí, desde que você esteja num lugar iluminado, né? Para fotos no escuro não é lá aquelas coisas. E assim acontece também com a câmera traseira, né? Se você estiver num ambiente escuro, não é a melhor opção esse cara aqui, que ele vai tirar fotos com bastante ruído, etc. Mas é normal também, falando novamente nessa faixa de preço. Na parte de rádio, conforme já disse, ele roda tudo, então você não vai ter problemas em rodar jogos, até jogos mais pesados, né, como Genshin Impact, ou Ark, ou mesmo Asphalt 9, ele rodou aí sem problemas. Obviamente não vai conseguir um desempenho com os gráficos no máximo, mas vai satisfazer aí. Na parte de software, ele vem rodando aqui, ó, vamos ver, ó. Ele vem rodando o Android 11, a interface da Huawei, ou a interface que era igual praticamente, né, mas a interface da Honor, você pode utilizar tanto o padrão oriental inspirado, né, no iOS, que é esse aqui, que são todos os ícones na tela, ou você pode também escolher o padrão, né, nosso ocidental, que é com a gaveta de aplicativos. Um detalhe interessante: quando a Honor separou da Huawei, a Honor não sofreu as sanções das empresas americanas, então você tem todos os aplicativos do Google instalado aqui, ó. Você tem aqui o feed do Google, a Play Store, Gmail, Maps, etc. Então, se essa é uma preocupação com aparelhos da Huawei, aqui não vai acontecer. A Honor consegue aí, tem os acordos comerciais com todo o Google e outras empresas normalmente. Então é isso, pessoal. Esse aqui foi o Honor X8. É um smartphone que está custando um pouquinho mais, né, de R$1.000, sem contar, obviamente, as taxas de importação. Mas é um cara que tem um hardware robusto, você tem um processador bom, então você vai até mesmo jogar sem ter nenhum tipo de travamento, qualquer jogo que tem atualmente. Mas você tem outros pontos negativos, né? Se você faz questão, se você mora em regiões metropolitanas, ele tem aí a ausência do 5G, também não tem NFC, também, que é uma coisa que pesa bastante. Mas pela faixa de preço eu acho que vale a pena aí, contando aí, vamos fazer uma média entre os prós e os pontos negativos, beleza? Então é isso aí. Se vocês gostaram, não esqueça de dar um like, isso ajuda bastante a fortalecer o nosso canal. Se for a sua primeira vez, se inscreva, basta tocar aqui no botãozinho vermelho. Então até o próximo vídeo, fui!